Vinha FM, pelo portal vinhafm.com. Fala, doutor. Sejam todos muito bem-vindos ao quadro que mais cresce na programação da Vinha FM. Fala, doutor, já aqui comigo nos estúdios da Vinha FM, doutor Hélio Arão Júnior e doutor Francisco Rebouças. O tema de hoje promete mudar a sua maneira de lidar com o dia a dia e principalmente trazer dicas importantes para você que lida com esse mal. Vamos falar tudo a respeito da diabetes e com certeza como você pode ter uma vida muito melhor, e uma grande notícia que está correndo pelo Brasil sobre o novo pâncreas digital, pâncreas eletrônico ou pâncreas artificial, como você quiser chamá-lo. Deixa eu já cumprimentar então as nossas estrelas, os nossos doutores. Por favor, seja muito bem-vindo, doutor Hélio Arão Júnior. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, ouvintes. Hoje nós vamos dar sequência, na verdade, daquilo que nós compartilhamos semana passada no programa. Falamos um pouco de obesidade, mas não chegamos a falar sobre a parte do metabolismo, da cirurgia metabólica. E como alguns ouvintes perguntaram a respeito do pâncreas artificial que foi implantado numa moça recentemente, nós resolvemos falar um pouco sobre a tecnologia e a medicina. Até onde a gente confia realmente na tecnologia? Será que isso funciona? Ou será que isso é uma pressão da indústria? Nós vamos falar um pouco do diabetes, mas vamos falar de outras coisas além. Nós vamos ir mais além, usando a tecnologia até onde ela realmente traz benefício e até onde ela é simplesmente algo para empurrar tecnologia de forma que não funcione. Nós vamos fazer um pouco mais além do que aquilo que o Guilherme está falando com relação ao diabetes. Nós vamos falar um pouco mais, vamos falar mais da tecnologia mesmo. Com muita certeza, doutor Francisco Rebouças, que também faz a cirurgia metabólica e tem muito conhecimento de causa para dividir conosco. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvinte. Hélio, é um prazer voltarmos aqui ao vivo, em definitivo, né, para falar um tema que é apaixonante, né? A saúde é, sem dúvida, um dos aspectos mais importantes na nossa vida, né? Então, os avanços tecnológicos sempre chamam a atenção de qualquer pessoa, né? A tecnologia vinculada à saúde é algo fantástico, é algo que salta aos olhos, né? E tem algumas coisas que foram muito importantes nos últimos anos, né? Acho que até chegar nesse exemplo do pâncreas, existem várias outras coisas que caminharam junto com a tecnologia. Nós estamos aqui para falar de uma maneira descomplicada para o ouvinte, para entender esses avanços e o cuidado, Guilherme, que as pessoas têm que ter também com os avanços tecnológicos, né? Até onde confiar. Nem tudo que é novo, nem tudo que é tecnológico significa que é benéfico. E existem vários exemplos clássicos aí que nós vamos discorrer aqui com muito prazer. Perfeito. Vamos começar então, doutor Hélio. O que é a diabetes e o que nós podemos fazer das cirurgias que a gente falou na semana passada? Bem, o diabetes é um distúrbio do açúcar do sangue. Quando o pâncreas, que é o nosso órgão que faz o controle adequado desse açúcar no sangue, ele começa a ter uma disfunção. E aí nós vamos ter alguns tipos de diabetes. Tem alguns que o pâncreas simplesmente ele perde a sua parte produtora de insulina, que é aquela secreção que o pâncreas produz para retirar o açúcar do sangue. E aí é o caso do diabetes tipo 1, ele perde a produção. Então ele é uma doença autoimune que vai destruindo as células e ela deixa de funcionar. O diabetes tipo 2 já é uma resistência. A pessoa ela produz a insulina, mas ela não consegue compensar. Continua com açúcar alto, porque existe uma resistência na ação dessa insulina e ela não consegue retirar esse açúcar do sangue de uma forma adequada. E o açúcar no sangue elevado durante um tempo, ele pode prejudicar os seus rins, pode prejudicar a sua visão, a sua parte sexual e tem outros malefícios. Então é algo complicado. Mas as pessoas acham que só existe 2 tipos de diabetes. Na verdade, não existem 2 tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 1, o tipo 2, e existe nessa escala aí o tipo MOD, que é um diabetes monogênico, que dentro dele ainda existem 10 subtipos. Existe o diabetes tipo LADA, que é uma variante do diabetes tipo 1 que acontece nas pessoas com mais idade, que também vai requerer o uso de insulina. E por conta disso, né, o controle do diabetes ele é muito importante, porque se você não controla, você vai perder sua qualidade de vida ao longo dos anos, né? Tanto na parte sexual quanto na parte de funcionamento renal. É uma das principais causas de levar as pessoas para a hemodiálise, talvez a primeira causa junto com a hipertensão. Então é algo que precisa de ser controlado. E por conta disso existe um grande investimento em saúde
com relação ao diabetes. Desde lá do começo, em 1950, quando começaram as insulinas, que tinha a insulina NPH, que era aquilo que era a moda da época, depois vieram a regular e daí vieram várias insulinas, até culminar com hoje, com as insulinas de longa duração, né, que duram mais de 40 horas, como a Tresiba, né, a Lantus, que dura aí 24, 36 horas, que foi uma revolução no tratamento do diabetes tipo 1. Mas hoje, né, o que está na moda aí é o implante do pâncreas artificial. Lá nos Estados Unidos foi liberado no FDA em 2020 e aqui no Brasil o primeiro implante foi aí semana passada e por isso está na mídia. Né? O que é esse pâncreas artificial? Esse pâncreas artificial nada mais é do que um medidor contínuo da glicose, tipo aquele Libre, só que ele mede na corrente sanguínea, ali ele fica implantado no subcutâneo e ele vai dando uma noção da glicose a cada 5 minutos. Ele vai medindo e existe um gráfico computadorizado que é transmitido através do Bluetooth. E aí você vai pegar esses dados e a pessoa vai ter um implante. Um implante que é feito ambulatorial, não é uma cirurgia. Coloca-se uma agulha no subcutâneo e essa agulha é como se fosse aquela bomba de insulina que já existe no Brasil. Então aí essa bomba é acoplada nesse sistema que faz com que libere a insulina de acordo com a variação que você vai colocar programada ali nesse computadorzinho. É um mini computador que vai medir ali a taxa de glicose. Você programa, olha, eu quero que ela fique entre 70 e 150. E aí ele vai dosando. Subiu, ele descarrega um pouco. Desceu, ele descarrega menos. E aí ele vai controlando ao longo de todo um dia. Esse é o pâncreas artificial que nós estamos implantando aí hoje. Está no mercado e como uma revolução, que já é muito bom, porque o diabético, em algumas situações, ele se picava o dia todo para controlar, para ter um controle mais ou menos da sua glicose. Hoje, com esse pâncreas artificial, ele controla bem mais. O Francisco, ele é expert na cirurgia bariátrica e na cirurgia metabólica. Aí nós já vamos falar daquilo que vem para o diabetes tipo 2, que também houve muita tecnologia, cresceu muito a tecnologia no diabetes tipo 2, no avanço da cirurgia. Perfeito. Então, eu vou falar aqui que tem uma pessoa famosa que, inclusive, ficou conhecida por ter feito a cirurgia metabólica, que foi o jogador Romário, né? O senador Romário, que, inclusive, fez aqui com profissionais de Goiânia, mostrando que realmente é uma cirurgia que só cresce. E, doutor Francisco, importante dizer que não tem nada a ver o pâncreas artificial com a cirurgia metabólica, né? Para começar, o pâncreas artificial, só pra gente finalizar, ele foi feito para o paciente que é completamente dependente da insulina. É para o diabetes tipo 1, que não produz nada, ele tem o pâncreas dele que foi destruído de forma autoimune, e para o diabetes tipo LADA, que é uma variante do tipo 1 que dá no adulto. Então, o pâncreas artificial não é para todo diabético, é para o diabético que tem que não produz nada de insulina, é aquele completamente dependente da insulina, ok? Isso aí, metralhadora de conhecimento, doutor Hélio Arão Júnior. Então, ouvinte, agora vem a segunda metralhadora. Para entender, assim, a cirurgia metabólica, ela é muito bem indicada para aquele paciente diabético tipo 2, que tem essa diabetes menos de 10 anos e tem sobrepeso. Quem que tem indicação hoje formal, segundo o CFM? Aquele paciente que diabético, que tem um IMC acima de 30. A cirurgia é um tipo de bariátrica. Cura o diabetes, eles não gostam que fala de cura, mas tem a remissão do diabetes em mais de 95% dos casos. Então, é uma cirurgia que trata realmente o diabetes, mas tem essas indicações. O problema são aqueles pacientes com IMC acima de 25, ou seja, o sobrepeso, ela deve ser feita em protocolo de pesquisa, né? E o paciente magro diabético ainda não tem um método seguro cirúrgico para esses pacientes do diabetes tipo 2, normalmente aquela diabetes que aparece depois de mais idade. Mas eu queria complementar essa questão da tecnologia que o Hélio estava falando, do pâncreas artificial. Na verdade, é só um nome. Pâncreas artificial é só um nome do controle glicêmico. Um pâncreas, ele é um órgão endócrino e exócrino. Ele produz basicamente todas as enzimas digestivas. E esse controle, ele é um nome para as pessoas entender, mas é um controle glicêmico apenas. Ele faz parte de um pool de tecnologias hoje que nos Estados Unidos é o IoT, que é aquela internet das coisas, que são a automação. E está muito estudado e muito desenvolvido, Guilherme. Por exemplo, um cenário, um paciente com risco cardiológico, ele tem uma monitorização constante via tecnologia e é capaz de identificar uma alteração no eletro dele, identificar se ele está infartando, administrar a medicação e já comunicar o socorro.
Tudo isso é possível e já é real em alguns lugares do mundo. Então, faz parte da automação. Esse pâncreas artificial é uma automação para tratar o diabetes, mas existem outras automações que já vem de muito tempo, desde o marca-passo, isso vem se desenvolvendo, e cada vez o desenvolvimento da tecnologia, da internet, isso tem ficado com maior conforto, esse pâncreas ectópico é apenas um braço dessa automação que a tecnologia tem trazido. Perfeito, deixa eu só iniciar então uma parte da nossa conversa importante, só porque já que o pâncreas artificial é só esse ponto de partida, até onde a vida do diabético melhora depois de uma cirurgia metabólica? Guilherme, melhora quase que 100%, né? Aquilo assim, o problema do diabetes é o que o estrago, o grande problema do diabetes é uma doença silenciosa, né? Então, a pessoa, muito diabético já deu, não sente nada, não sinto nada, e fica com aquele diabetes ao longo do tempo. O que já estragou, acabou. Então, o diabetes, ele causa vasopatia, ele causa dano nos vasos sanguíneos, dano na inervação, dano no rim, dano nas veias, e isso não tem, dano na visão. Aquilo que já danificou, dificilmente vai recuperar. Como o Hélio falou, é o principal caso de hemodiálise hoje. Todavia, a prevenção no controle glicêmico, ele é feito quase que 100% com a cirurgia, desde que bem indicado. O paciente operou, ele vai ter o controle glicêmico. Então, aquele público de diabético, que é um público restrito, que é aquele diabético tipo 2, com doença menos de 10 anos, aquele diabético tipo 2, que está com obesidade, a cirurgia é a melhor ferramenta, ponto final. Guilherme, isso vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Ela vai ter uma liberdade para comer algum grau de carboidrato, de uma farinha branca que às vezes ele comia quando ele estava com diabetes, tinha uma resistência insulínica, ele comia um pouquinho e já estourava o seu índice glicêmico. Ele vai ter claro que ele sempre vai ter que ter uma restrição alimentar, mas ele vai ter uma liberdade para ele poder comer mais. Então, isso vai fazer com que ele evite aqueles grandes picos que vão causar lesão a longo prazo, porque o diabetes, ele não causa lesão a curto prazo. Ele é uma doença silenciosa que vai machucando lentamente. E a pessoa não percebe, porque ela é silenciosa. E principalmente o diabetes tipo 1, que nós estamos falando aqui desse aparelho, ele é muito difícil de ser controlado, porque às vezes a pessoa está com uma glicemia de 500 agora, aí ela aplica uma insulina, aí ela vai e faz uma hipoglicemia. Então, o pâncreas artificial, que na verdade é esse aparelho, ele vai fazer com que isso estabilize mais, porque você não vai precisar de ficar picando o tempo inteiro, mas você vai ter uma monitorização contínua a cada 5 minutos. Você vai prever, a glicose está porque ele cria um gráfico, né, num computador. A glicose está criando um padrão de subida. E aí o próprio aparelho já percebe isso e já automaticamente ele já libera a insulina para que ela não faça aquele pico. Então vai acabar esse pico. Agora, é a maior maravilha do mundo? Não é. Por quê? Porque existem algumas desvantagens. Primeiro, é um sistema de computador, isso pode haver falhas. E se houver falha, ele pode, em algum momento, a pessoa fazer uma hipoglicemia, porque não percebeu que injetou além da conta. Ou o contrário, ele pode fazer uma hiperglicemia, porque não registrou. Então não quer dizer que ele é a melhor maravilha do mundo. Ele ainda está num processo de avanço. Esse protótipo, ele começou a ser estudado e desenhado em 2000, nós estamos em 2022. Muito ainda tem para se avançar. E é claro que a tecnologia ela não para de avançar. Nós estamos vendo isso a cada dia que passa, né? A medicina, eu sou apaixonado pela medicina, né? Eu sou suspeito de falar, mas assim, a medicina muda demais, né? Eu não tenho tantos anos de formado assim como o Hélio, eu sou bem mais novo que ele. Misericórdia! Mas desde a minha formação até hoje, assim, a evolução é algo fantástico, né? O médico, ele nunca pode parar de estudar, né? Então, assim, puxando a sardinha para a medicina, porque a lei muda, mas proporcionalmente muda muito menos, né? A engenharia muda muito pouco os conceitos, mas a medicina de 10 anos atrás, ela é completamente diferente da medicina de hoje. Quando a gente fala de avanço, falando de avanço no diabetes, mas no tratamento cirúrgico da obesidade, mudou completamente. A cirurgia bariátrica moderna, por exemplo, ela é outra cirurgia de quando começou. Isso tem, a tecnologia, ela tá
totalmente vinculada a isso. Desde a videocirurgia, que foi um grande avanço, mas não só a videocirurgia, mas os grampeadores endoscópicos, aqueles grampos que vão fazer as emendas intestinais, o material de corte, o material de coagulação. Tudo isso é uma tecnologia que eu vi nascer, que eu vi ser trazida para o Brasil e comecei a usar, e a gente vê como que muda de um tempo para outro. Então, assim, mudando, trazendo... É importante dizer, viu, vou cortar o doutor Francisco aqui, que é importante dizer que até a alimentação mudou muito. O açúcar, por exemplo, se tornou muito mais consumido do que antigamente. Perfeito. Nada é fixo, né? Sempre tem essa evolução. E na medicina não é diferente, essa questão da tecnologia. Eu falei aqui da minha área, que é a cirúrgica, mas em todas as áreas é assim. Se vem 10 anos para cá, na parte da endoscopia, né? O avanço que tem nas detecções precoces. Tudo que a gente quer fazer uma detecção precoce, né? Hoje tem aparelhos até com inteligência artificial que consegue, pela visão, estimar um risco daquele de ser um câncer. Por exemplo, uma coisa que mudou, acesso venoso, pegar veia. Hoje, todo residente, ele tá treinando ultrassom. Então, acesso venoso central, quase que eles estão acostumando com aquele aparelho de ultrassom que antigamente era feito por radiologista, como difundiu, popularizou. Hoje o ultrassom tem aparelhos conectados no smartphone. E aquilo melhorou a assistência. Então, o próprio treinamento hoje de um médico dentro do ambiente hospitalar, num médico na urgência, ele é formado aprendendo ultrassonografia com o avanço da medicina. Isso são 2 pequenos exemplos. E é tão interessante isso, porque isso melhora em tudo. Por exemplo, eu faço muita cirurgia oncológica, de câncer, de rim. Tem tumores que você não vê os tumores no rim, eles estão dentro do rim. E eu vou tirar um pedaço do rim, só que para poupar uma parte do rim, que hoje a gente poupa o máximo possível. Eu faço um ultrassom dentro da barriga do paciente, intraoperatório, através de uma laparoscopia. Então, assim, eu crio um portal, ele vai lá, localiza, a gente consegue remover só aquele tumor sem que haja maior dano. E os aparelhos também, né? A questão 3D, né? A radioterapia, que antes era uma coisa... Queimava muito, né? A retina actínica, as sequelas por radioterapia mudaram demais. Hoje a radioterapia é totalmente 3D, então hoje se consegue queimar as células cancerosas por terapia nuclear de uma maneira muito mais precisa, com acesso 3D, que há alguns anos atrás não era possível, não tinha esse desenho. Isso aí que ele fala, Guilherme, é tão interessante porque ele faz um mapeamento. Vamos fazer uma próstata, ele mapeia a sua próstata e irradia só na próstata. A redondeza, ela é poupada, e antes você ia fazer uma radiação na próstata, a pessoa saía com lesão no reto, saía com lesão na bexiga. Então, era terrível. No intestino. Então, a tecnologia, ela traz os avanços, né? E cada vez mais nós temos que estar ligado, acompanhando. É claro que nem toda tecnologia vai ser benéfica para o doente. Tem coisas que nós temos que esperar o tal do crivo do tempo. Na medicina é assim. O tempo é que vai mostrar se aquilo realmente é benéfico. Muitas coisas que nós usamos no passado como tecnologia, com alta tecnologia, não funcionaram. E nós precisamos de abolir. Porque a medicina é o que a gente fala, é a ciência das verdades transitórias. Isso aqui hoje é o melhor do mundo. Amanhã pode ser que não seja. Porque o tempo vai mostrar, né, se realmente funciona. E aí isso, Guilherme, é interessante porque hoje tem algumas coisas que estão muito na moda, né? E a gente tem que tomar cuidado até onde a moda realmente funciona. A tecnologia, as pessoas vão empurrando. Outro dia eu estava falando com o Francisco, tem algumas cirurgias aí que estão surgindo, alguns tipos de lasers, né, até para próstata, né, que ele não supera a cirurgia tradicional endoscópica, mas o mercado ele acaba sendo pressionado para empurrar isso no meio, e aí as pessoas começam a usar. E depois você vai vendo as sequelas do negócio. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? A inovação... Nem tudo que é novo é bom, né? A inovação, Guilherme, ouvinte, ela é constante, ela é importante, ela é fundamental, né? Só que às vezes ela é um risco, porque existem alguns exageros, né? Nós pegamos algumas coisas dessa. Por exemplo, algum tempo atrás falaram que o NOTES, o que é NOTES? Cirurgias por orifícios naturais. Então se operava a vesícula por endoscopia, pela vagina, pelo reto, e aquilo diz que era revolução, e realmente uma coisa que não pegou. Uma outra coisa que não pegou na minha área, os single ports, né?
cirurgia por um portal único, o crivo do tempo, igual o Hélio falou, mostrou que não era tão maravilhoso assim. Então, como nós sempre falamos, Guilherme, nós não estamos aqui para ficar em cima do muro, né? Nós somos apaixonados pela ciência, mas nós não temos conflito de interesse. Então há um apelo da indústria, sim. A indústria que produz a inovação, ela tem um apelo, ela tem um lobby muito poderoso. E o usuário, ele tem que ter uma visão crítica em relação àquilo. É o que nós falamos nos alguns programas anteriores, que é o chamado conflito de interesse. Conflito de interesse não tem nada de errado, mas uma pessoa, um profissional, seja ele médico ou não médico, que é patrocinado por uma tecnologia, ele tem um conflito de interesse, esse é o peixe dele. Então ele vai querer vender aquele peixe de maneira natural. Aquilo é o caminho normal para fazer aquilo. Ele vai dizer, né, doutor Francisco, que é o melhor caminho. Rapaz, não tem solução melhor do que essa que eu criei por apenas e coloca o Pois é, e é interessante, Guilherme, que a tecnologia da internet proporcionou a gente estudar hoje. O que revolucionou foi a internet. Hoje é muito fácil eu fazer uma revisão bibliográfica da minha casa. Eu pego um determinado tema, eu pego os estudos multicêntricos do mundo inteiro e vejo o resultado ali na minha casa. Então eu consigo saber se aquilo realmente tem comprovação científica ou não. Quando o Hélio começou a faculdade, que não tinha internet... Tá vendo, Guilherme? Tá vendo como que... Então, para fazer uma pesquisa bibliográfica, ele tinha que ir para a biblioteca, pegar uma pilha de livros e fazer. E quando ele terminava aquela pesquisa bibliográfica, já era defasado, porque aqueles estudos já tinham 2, 3, 4 anos. Né? Então, assim, a tecnologia da internet revolucionou a medicina. Em tudo. Inclusive saber ler inglês, né? Tem gente que aprende inglês só para ter acesso primeiro. O artigo, até ele chegar em português, ele tá com 2 anos de atraso. Então, o livro para chegar aqui em português, ele tem 2 a 3 anos de atraso. Então, o inglês, se você não sabe ler inglês, você vai ficar com uma dificuldade. Você vai chegar, a notícia vai chegar e você já passou da hora. Agora, voltando no assunto que o Francisco falou, uma coisa que está muito na moda é a robótica. Talvez você já tenha ouvido falar aí, né? A robótica, ela surgiu aí como se fosse a melhor maravilha do mundo. Nos Estados Unidos hoje, quando se vai operar uma próstata, 97% das cirurgias de próstata radical são robóticas. Lá em todo o centro, em qualquer hospital de pequeno porte, tem um console de robô para fazer a cirurgia da próstata. Mas hoje, em 2022, porque isso pode mudar amanhã, pode mudar daqui uns dias, com o avanço da tecnologia, isso pode mudar. Hoje, em 2022, a cirurgia robótica não acrescentou em nada, nem para a laparoscopia e nem para a cirurgia aberta, índices melhores da parte oncológica, não melhorou na parte urinária, a continência urinária, e não melhorou a potência. Porém, a indústria vende algo que não é verdade. Quando você vai fazer uma revisão de artigos, e todo mundo que faz o robô também, assim como nós fazemos laparoscopia e cirurgias abertas e robóticas, todo mundo sabe que não trouxe benefício. Ainda não. Vai trazer no futuro? Tem chance sim de melhorar, porque é uma boa tecnologia, é algo que é fantástico, é uma curva de aprendizado que não é longa, é algo que é gostoso de se fazer. Eu creio que no futuro vai ser melhor. Hoje é melhor? Hoje não é melhor. Ainda não. Na minha área, Guilherme, né, o ouvinte não sei se o ouvinte sabe, que o robô chegou há pouco tempo aqui em Goiânia. Tem um hospital que tem robô e tem mais 2 que estão trazendo a cirurgia robótica, né? Que é uma cirurgia que trouxe um avanço muito grande, né? O cirurgião opera sentado, tem uma visão 3D, é algo realmente promissor. Mas quando se fala, assim, o foco tem que ser o paciente. E quando se fala do paciente no aparelho digestivo hoje, até a revisão que eu vi aqui no final do ano, a cirurgia que é mais feita por robótica, que tem os melhores resultados, são cirurgias de reto, que é uma cavidade pequena. E mesmo ela não tem resultados superiores à laparoscopia, são resultados equivalentes. Não que não seja boa, mas às vezes a pessoa vai achando que vai ser melhor e nem sempre. Ela tem que ser estudada. Porque a pessoa tem que também ser... ela acredita, né? Ela porque é algo. É um robô, é o marketing, um robô é muito grande. É algo fundamental, né? Então, assim,
é uma tecnologia boa, tem que ser investido, investido nessa curva de aprendizado, mas a verdade, como eu vou repetir, nós não estamos em cima do muro, a verdade é que até hoje não tem benefício comprovado superioridade de maneira robusta em relação à videolaparoscopia. A videolaparoscopia, cirurgia por vídeo, em relação à cirurgia convencional, a cirurgia aberta, já é provada há muito tempo que ela tem inúmeros benefícios. Ela não perde... É menos invasiva, né? Menos invasiva. Ela não perde do ponto de vista oncológico, ou seja, você consegue retirar todo o câncer 100%, ela não perde, na maioria dos tipos de câncer. Alguns ainda é um pouco indefinido. A maioria não perde e ganha por ser minimamente invasiva. Então, recuperação mais rápida, menor índice de complicações nas cirurgias. Então, hoje, a verdade é essa. E o que acontece é que a cirurgia robótica, ela ainda, hoje, ela tem um custo muito elevado. É claro, porque o aparelho, o console, agora, no ano passado, é que ele perdeu a patente. Então, provavelmente, outras indústrias vão fazer esse aparelho. E aí, com o avançar do tempo, isso vai baratear muito. O custo vai ficar melhor, vai ficar mais acessível. Enquanto isso, né, vai se aumentando a curva de treinamento, as pessoas vão melhorando. O próprio robô ele vai melhorar as suas articulações, os seus próprios braços. Né? Mas enquanto isso, não dá para falar que ele é melhor, né? Hoje, em 2022, não existe superioridade na urologia, pelo menos não existe nenhuma superioridade em relação à cirurgia laparoscópica e à cirurgia aberta. Porém, eu acredito que a tecnologia ela veio para ficar e não tem jeito. No futuro, né, o avanço disso vai acabar sendo que a maior parte das cirurgias, assim como nos Estados Unidos, vão ser robóticas, não vai ter jeito. No final das contas vai ser isso. O que o Francisco falou agora há pouco, talvez você não saiba. Essa cirurgia que a gente faz, essa laparoscopia, que nós fazemos furinhos, houve um modismo há mais ou menos uns 8 a 10 anos atrás, que era para diminuir, principalmente nas mulheres que não queriam ter nenhum furinho no corpo, para poder operar e não ter nada, vaidade, né? E aí começavam a tirar vesícula por dentro da vagina, vesícula por dentro do estômago, faziam um corte no estômago, que não tinha doença, entrava pelo estômago, ia lá, retirava a vesícula e depois costurava o estômago, com alto índice de complicação. Aí vinha por dentro da vagina, mesmo processo. E isso não pegou, porque era uma tecnologia que não trazia cicatriz, mas também não trazia benefício. Pelo contrário, ela foi abandonada. Era algo que parecia ser promissor e que teve que ser abandonado. Não passou pela curva do tempo. Então é algo que nós temos que avaliar sempre. O tempo, ele é que vai provar se aquilo que nós estamos falando é verdade ou não. Porque na medicina é assim. Hoje é verdade, amanhã não é. É assim, essas verdades transitórias. Uma coisa que o ouvinte tem que entender, Guilherme, é que não envolve só a tecnologia, envolve uma coisa que nós chamamos na medicina, na cirurgia, que é curva de aprendizado. Não é só uma tecnologia boa, mas é a curva que aquele executante, aquele médico que está fazendo aquele procedimento, ele vai ter uma série de casos para ele ter uma expertise para fazer aquilo com excelência. E não basta só uma curva de aprendizado, tem que ter uma validação, ela tem que ter uma coisa que a gente chama em pesquisa, que é reprodutibilidade. Tem que poder fazer aqui em Goiânia o que se faz em qualquer outro lugar do mundo e ter resultados semelhantes. Né? Então, assim, quando a gente falou, nós somos muito a favor da tecnologia, nós só colocamos aqui um contraponto, porque a gente falou de aparelho na nossa área, né? Assim, mas quando se vai para estética, a tecnologia de aparelhos ela é infinita, né? Então, assim, o ouvinte tem que entender que aquela pessoa que comprou o aparelho, ela tem que pagar o aparelho. E ela tem que fazer a curva. Então, assim, ela vai super indicar aquilo ali e ponto final. Eu não tô falando contra, eu tô dando um ponto de equilíbrio. É um conflito de interesse. Quem comprou um aparelho Ultra Mega Max moderno na sua clínica de estética lá, vai ter que pagar esse aparelho ou não vai? E da onde que ela vai tirar esse pagamento? Do que o aparelho produz. Isso é uma verdade. Mas nós não podemos também deixar de dizer que esses aparelhos, eles têm algum benefício, principalmente na dermatologia. O laser, para remoção de tatuagens, para tirar manchas, coisas que muitas vezes aquele tratamento padrão com cremes e com produtos de beleza não removia. Então o laser veio para ficar, é algo que ele veio para ficar, e ele vai melhorar a cada ano que passa. Eles vão aprimorando de forma a dar menos efeitos colaterais e mais benefícios. Isso são atualizações. Não tem como falar que não é benéfico. O que nós estamos tentando dizer aqui é que nós temos que ter um contraponto. É olhar, é um ponto de equilíbrio.
Nem sempre o modismo quer dizer que o negócio funciona. Perfeito, então é o seguinte, hoje estamos ao vivo aqui no Fala Doutor, você que está acompanhando 5 horas 40 minutos, horário de Brasília, você pode mandar sua participação pelo WhatsApp da Vinha. Estamos aqui com o Dr. Hélio Arão Júnior e o Dr. Francisco Rebouças, e deu para perceber aí que o programa vai longe, né? Mas tem já muitas perguntas no nosso WhatsApp. Então o que eu vou fazer? Nós vamos dar um rápido intervalo e você que quer perguntar vai mandar agora, 9999-72005. Na volta do intervalo, no nosso quadro Fala Doutor de toda quinta-feira, nós vamos colocar aqui algumas das participações, com certeza não vão ser todas que vão entrar, porque são muitas, mas claro, você pode mandar. Lani Monteiro já está separando aqui para nós, ela vai ler algumas das participações e os nossos doutores vão responder. Lembre-se de seguir os nossos doutores no Instagram para continuar acompanhando eles mesmo fora do quadro. É o @Dr. Hélio Arão Júnior e @Dr. Francisco Rebouças. O intervalo aqui na Vinha é rápido, a gente já volta, não sai daí. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. 6 minutos, chegou o momento aqui das perguntas serem respondidas pelos nossos doutores aqui, doutor Hélio Arão e doutor Francisco Rebouças. Muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Eu vou fazendo as perguntas e os doutores ficam à vontade para tomar a palavra, tá? Vamos lá. Ó, primeira pergunta aqui, no Fala Doutor, é sobre cirurgia por vídeo de troca de válvulas do coração. Válvula mitral por vídeo, é uma cirurgia tecnológica? A nossa ouvinte aqui não se identificou, mas quer saber a respeito. É uma cirurgia tecnológica, é uma cirurgia que é feita, não é para todos os casos, são para os casos mais simples, e ela é feita assim como é feito um cateterismo. Uau. Tudo é feito por via endoscópica, as válvulas elas abrem dentro do, ele coloca ela pelo stent, assim como é colocado aqueles grandes stents, eles levam ela até dentro do coração e ali eles implantam ela na posição correta. Isso é feito não só para a válvula, mas é feito para aneurismas, no qual se colocam grandes malhas dentro da aorta, dentro dos grandes vasos, né? Que eram cirurgias gigantescas, que você tinha que abrir o tórax, tinha que fazer uma cirurgia com extracorpórea, né? Ou seja, botar o coração parado e um aparelho circulando ele para poder fazer essa troca. Hoje é feito através de cateterismo. Não dá para fazer em todas as situações, né? Algumas cirurgias são feitas dessa forma, né? Por via cateterismo, mas nem todas dá para fazer assim. Algumas ainda precisam do método tradicional. Resumindo para o ouvinte, muitas cirurgias que tinham que abrir o peito antigamente para operar o coração, abrir o tórax e o abdômen para operar grandes cirurgias de vasos muito calibrosos, grande parte delas hoje são feitas de maneira minimamente invasiva, através da hemodinâmica, né? Então a hemodinâmica cresceu muito, é uma tecnologia poderosa que melhorou muito, né? Minimamente invasiva, E em mãos hábeis, ela é assim, salva muitas vidas, porque antes, pra você ter uma noção, poucas coisas não conseguem fazer. Antigamente, a pessoa tinha uma ruptura de um aneurisma de aorta abdominal, mal dava tempo dele chegar num hospital, porque até preparar para subir, para poder... o sangramento era muito grande. Hoje, através de um mínimo corte numa artéria radial ali ou na perna, você leva um stent para lá, uma malha, ela vai e preenche aquilo ali, a pessoa estabilizou, o aneurisma ele não se rompe mais, cria um coágulo ali e ela resolve o problema de uma forma minimamente invasiva, né? É claro que é o que o ouvinte perguntou. A gente só está dando na lei, não só cirurgias vasculares, mas arritmias cardíacas, hoje é feito os desfibriladores, os cardioversores. Mesmo processo, né? A pessoa tinha uma arritmia grave e hoje, muitas vezes, minimamente invasiva, ela consegue resolver. E esse tipo de sistema de colocar válvulas, de colocar stents, isso o Sistema Único de Saúde cobre. Porque a pessoa perguntou aí, mas tem acesso, todo mundo tem acesso a esse tipo de tratamento? Esse tipo de tratamento endovascular, o Sistema Único de Saúde, ele cobre em alguns centros, né? Não são em todos, é claro, né? Mas em alguns centros ele cobre e as pessoas fazem com excelência. Então nós não podemos criticar o SUS nesse sentido. Verdade. Inclusive a Tereza aqui, que é ouvinte fiel, tá parabenizando o programa, diz que tá super o programa hoje. Ela tá perguntando a respeito dos avanços tecnológicos, né? Ela diz que todo o conhecimento é feito, mas ela acha que isso é inacessível. O negócio que você tá falando, tem muitos que são pelo SUS. Aí ela tá perguntando aqui, sobre mastologia. Nós sabemos que tem muitos aparelhos, né? E em relação ao lucro, né? Mas em relação a fazer
ao acesso das classes mais baixas à tecnologia. Muito obrigado, Tereza, pela sua participação, pelo elogio, né? Assim, a inovação ela é constante, né? E ao mesmo tempo ela é uma necessidade, né? Independente do âmbito, né? E muitas vezes isso se torna um desafio para os gestores, porque tem alto custo, né? Então normalmente começa na rede privada, no particular mesmo, para que o ouvinte entenda. Normalmente uma nova tecnologia ela começa no particular, porque um plano de saúde ele não vai pagar algo experimental, não vai pagar. Quando estabelece de maneira experimental e no privado que aquilo é benéfico, aí existe uma agência nacional de saúde que regulamenta as prestadoras de saúde. E aí então ela obriga os planos de saúde a pagar aquela tecnologia. E posteriormente, de uma maneira paralela, é o SUS, que é um pouco mais lento. E essas tecnologias elas vão chegando para o SUS de maneira, infelizmente, muito mais lenta. Só um exemplo aqui, por exemplo, cirurgia de vesícula por vídeo. Hoje em dia, nem deveríamos falar que seja a primeira opção, né? No mundo inteiro, tem lugar que pode ser considerado até um erro médico, você indicar uma cirurgia de vesícula de maneira aberta, no corte, né? Porque o ouvinte entenda. Mas infelizmente no SUS não tem vídeo para todo mundo. Então quase 90% das cirurgias de vesícula hoje no Brasil, do SUS, ainda são feitas de maneira convencional. Na mastologia não é diferente, não sei qual tecnologia especificamente a Tereza mencionou, mas assim, existem por exemplo, a mamografia, o core biopsia, que já está disponível no SUS. Agora, tecnologias mais avançadas eu não sei dizer. O que eu acho que ela está falando é porque existe uma tecnologia, quando você faz uma biópsia na mama e faz ali um diagnóstico de um tumor de mama, existe um teste genômico que chama Oncotype. Esse teste ele vai detectar se aquele tipo de tumor que ela tem é um tumor que tem uma tendência a ser mais grave ou uma tendência a ser mais tranquilo de tratar, porque isso pode nortear uma preservação da mama ou uma menor necessidade de uma linfadenectomia, de uma irradiação, de poupar a mama mesmo, até para evitar danos no futuro. É claro que esse exame ainda é um exame caro, né? Ainda não é acessível para todo mundo, é um exame que hoje ele deve estar custando por volta de uns R$2.000 para fazer essa genotipagem, e nem o plano de saúde ainda não paga. Então o que ela falou é assim, para algumas pessoas isso ainda fica inacessível. Sim. Por enquanto ainda, infelizmente, ainda é. Assim como a cirurgia robótica também é uma cirurgia que os planos de saúde, alguns cobrem, muito poucos na verdade, já começam a cobrir, mas é uma cirurgia cara. Realmente a tecnologia, à medida que ela vai sendo instalada, ela tem um alto custo. É onde nós estamos falando que nós não podemos trabalhar com viés, porque a indústria quer empurrar tudo, né, como se fosse a maior maravilha do mundo, e nem sempre é. Enquanto isso não é validado pelo tempo, enquanto isso não existem trabalhos robustos que mostram realmente um benefício, os planos de saúde não vão pagar e não vai ser incorporado, porque o SUS ele só incorpora aquilo que a medicina privada incorporou primeiramente, a não ser em grandes hospitais de escola, né, que tem em protocolos de pesquisa, que aí é diferente. Maravilha. Olha, agora eu tenho a pergunta aqui da Adriana, que está lá na cidade de Trindade. A Adriana fala, olha, eu estou ouvindo falar sobre nanotecnologia na medicina. Então, encaixa no programa de hoje falar a respeito, doutores? Perfeito. Então, assim, toda tecnologia, né, é difícil falar porque é tão ampla, né? É muita coisa para ser falada a respeito, né? Mas toda a tecnologia está sendo usada no sistema de saúde, né? Então, a nanotecnologia são tecnologia de... Por exemplo, dá um exemplo de nanotecnologia, o chamado robô origami, que é um pequeno robô de tipo imã, que ele cabe dentro de uma cápsula, que ele já está sendo utilizado, a pessoa engole aquela cápsula. Batendo fotos do intestino. E ela abre ali dentro e ele pode, por exemplo, fazer pequenas biópsias, pequenos procedimentos, ou, por exemplo, a pessoa engolir um corpo estranho, remover aquele corpo estranho, né? Isso é nanotecnologia, pequenas... o futuro da endoscopia, dizem que vai ser nanotecnologia. Hoje você tem que introduzir um tubo que vai avaliar. Existe a cápsula endoscópica hoje, que é um inicial, um start de nanotecnologia. A pessoa engole uma cápsula que emite uma fonte de luz, uma câmera, e vai fotografando, mas ela é meio passiva ainda. Ela é meio passiva, não, ela é passiva.
depois colhe aquelas imagens, né? Na nanotecnologia, essa cápsula seria capaz de identificar uma lesão, sair um pequeno pinça de biópsia, biopsiar, fazer, aí já estou viajando, mas isso é o que eles falam, fazer uma análise intracorpórea ali daquela lesão, se é maligna ou não, e já dá o resultado pro médico do lado de fora. Isso não fui eu que inventei, isso eu ouvi numa discussão, quando falava de tecnologia, no congresso de endoscopia. Esse é o futuro. Deu exemplo da nanotecnologia na endoscopia, que é a minha especialização. Mas ela já está entrando, é muito precoce ainda, mas ela existe em várias áreas. Já existe também na área de medicamentos, principalmente esses medicamentos manipulados aí para melhorar, porque aí melhora a absorção. Medicamentos individualizados. Para evitar a perda do medicamento, principalmente nesses transdérmicos, né, eles usam a nanotecnologia para melhorar a absorção de hormônios, né, principalmente dos hormônios. E isso favorece o tratamento com menores doses, né, gerando uma maior absorção. Então, você acaba equivalendo e evitando oscilações. Isso é que a nanotecnologia na parte medicamentosa, ela tem falado sobre isso. Maravilha. 99997-2005, esse foi o número para você entrar em contato, porque hoje estamos caminhando para o final. Esse momento é uma roda de perguntas. A última pergunta é da Márcia. Ela fala sobre os avanços tecnológicos na endocrinologia. Pra gente falar aqui a respeito, muitas participações pedindo o Instagram, pedindo o telefone, procurando saber onde os doutores atendem. Então esse último momento, doutores, tem que deixar aí as considerações finais, né? Tem a pergunta da Márcia e tem onde vocês atendem, Instagram, redes sociais e considerações finais aí no Fala Doutor de hoje. Ela pergunta a respeito da endocrinologia, de que forma? Cirurgia endocrinológica, os avanços. É o que nós falamos muito no programa hoje a respeito da cirurgia vinculada ao diabetes, né? Mas a endocrinologia mede toda a parte hormonal, então é bem ampla essa pergunta. Mas eu acho que nós já debatemos bastante quando nós falamos de cirurgia da obesidade e o implante que o Hélio bem discutiu no começo a respeito disso, né? Eu quero dizer, caminhando para o final, que foi um prazer aqui, esse tema tá longe de estar esgotado, né? Então, muitas perguntas, né? Muitas tecnologias que têm sido faladas hoje que nós não tivemos a oportunidade de falar, por exemplo, a telemedicina, né? Com o Covid aí que bombou, é um tipo de tecnologia, né? A inteligência artificial. Por que polêmicas à parte, por que os novos medicamentos estão com um tempo mais rápido de produção, tipo as vacinas? Porque tem sido usado inteligência artificial nas próprias pesquisas, o que antigamente era muito manual e sistematizado, hoje a inteligência artificial tem ajudado muito, né? E os chamados Big Data, né? Os grandes dados, né? Que de uma maneira tecnológica pode prevenir, pode ter um screening completo daquilo que a pessoa pode desenvolver de doença ao longo do tempo. Mas foi um prazer estar aqui. A pergunta da Lani, meu Instagram é Dr. Francisco Rebouças. Lá no cabeçalho lá tem o endereço de atendimento, eu atendo no Orion, tem os telefones de contato aqui em Goiânia e também atendo no IMEC, em Senador Canedo. No meu Instagram é aberto a perguntas, nós sempre abrimos uma caixinha de perguntas lá. Eu quero estimular você, ouvinte, a deixe lá a sua sugestão de temas, né? O nosso propósito aqui é ser uma utilidade pública, né? Nós falamos dos temas que têm sido mais pesquisados e a maioria dos temas são vocês, ouvintes, que têm trazido para nós. Maravilha, doutor Hélio Arão. Então nós estamos caminhando aqui para o fim, né? Eu queria agradecer a vocês que estão conosco desde o começo, né? Ao doutor Francisco, Alanes, e é um prazer estar aqui, né? E falar que esse tema, né, é um tema muito complexo e ele não se esgota. Nós sequer falamos, né, de tecnologia hoje que tem, né, para continência urinária, que eu tinha trago algumas coisas novas que nós estamos fazendo. Não dá o tempo, sobre né? esfíncter artificial para incontinência urinária masculina, que ele tem se desenvolvido muito. Nós não falamos sobre o avanço das suspensões endoscópicas. Dá mais um programa. Falar. Não daria para falar, né? Teria que ser um programa mais longo, mais extenso. Mas infelizmente o nosso programa aqui ele é curto, portanto que a gente quer falar. Mas espero que o ouvinte tenha gostado, né? O meu Instagram também é aberto, ele é o Dr. Hélio com Hélio Arão Júnior. Lá tem um Linktree que tem os dados da clínica, onde você vai achar a consulta, é o Dr. Hélio Arão Júnior. Agora,
caminhando para o fim, né? Toda quinta-feira, eu e o Francisco, nós deixamos as caixinhas de perguntas abertas. E nessas caixinhas de perguntas, as pessoas, elas fazem as perguntas e é baseado nessas perguntas que nós trazemos os temas pro Fala Doutor. Então, hoje está aberto o meu, dele. Se você tem alguma dúvida, algo que você quer que a gente discuta aqui, nós vamos deixar a caixinha lá, você manda a pergunta, nós vamos selecionar o tema baseado nisso. Nós não estamos fazendo esse programa com intuito, nós não temos nenhum viés financeiro, nós não temos nenhum conflito de interesse, nós estamos aqui para trazer informação de qualidade, numa linguagem de consultório, uma linguagem simples. Você vê que nós não estamos usando aqui termos técnicos, termos médicos, nós estamos aqui falando para você, ouvinte da Vinha, que está nos seguindo aqui, para que você entenda numa linguagem simples, numa linguagem de amigo para amigo, ok? Maravilha, finalizando então hoje o Fala Doutor, né? Não dá mais tempo, 6 horas em Goiânia. Amanhã, na próxima quinta tem mais, né, doutores? Tem sim, nós não sabemos o tema ainda. Mais, nós vamos aguardar o tema que vocês vão sugerir. O tema está aberto aí. Aberto aí, já pegou os endereços aí, então já corre lá, entra no Instagram, já faz a sua pergunta. E na semana que vem tem Guilherme Rigonato, mais uma vez aqui, os doutores Hélio Arão e doutor Francisco Rebouças, no Fala Doutor. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor.